Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa querida TV Cultura Litoral. Lembrando que é sempre um prazer estar com você toda terça, quarta e quinta-feira, sempre com um programa inédito, sempre às 19 horas, com representação no mesmo dia, às 23 horas, e trazendo pessoas que fazem a história aqui da nossa região. Lembro você ainda que nós temos um canal que você pode conversar conosco pelo WhatsApp, através do 13 95 550 0001. Manda lá a sua sugestão de pauta, conversa com a Luísa que ela te responde. Só não pode mandar na hora do almoço. Na hora do almoço ela não responde para ninguém, nem para mim. Na hora do resto pode mandar que ela responde fácil, fácil, fácil. O programa de hoje está muito legal porque tem uma história assim de vida pelo aquilo que eu já li. E quando a gente vê história de vida, a gente põe exemplos de vida, pessoas com determinação, e isso é muito legal da gente ouvir. Sempre vale a pena quando a gente vê que a pessoa tem uma meta na vida e ela vai atrás daquela meta ou atrás daquele sonho. Quem está aqui comigo hoje é meu querido Guilherme Amorim. Ele nasceu em Cubatão, ele é estilista, ele é Denim Researcher, a gente já vai falar o que é exatamente isso. Ele é formado em negócios da moda pela nossa querida Unisanta, já desde 2012. E é um cara que é apaixonado por jeans, apaixonado pela moda, apaixonado por sebos, por traças, por aí vai. E aí, você vai vendo a história, tem muito a ver. Vocês vão ver o papo que eu vou ter exatamente com ele. E a gente vai estar falando de um lugar chamado Estúdio Traça. Guarda esse nome, Estúdio Traça, que a gente vai estar falando desse lugar bastante. Guilherme, muito obrigado por ter vindo. Gostei bastante de ler a sua história. E quando a gente está afim de fazer uma coisa, a gente vai, né, velho? A gente vai atrás e acaba fazendo mesmo. Você nasceu em Cubatão, família foi para São Vicente, metade está em Cubatão, metade está em São Vicente. Você já mora em São Paulo, no Bom Retiro, que é um espaço onde respira moda o tempo inteiro, já há quase 15 anos, não é isso? E me fala uma coisa, da onde veio o interesse por moda? Desde novinho, me conta a tua história, como foi. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado pelo Obrigado convite, você. Carlão. Estou muito feliz de Eu retornar também. à cidade e participar do seu programa. Muito obrigado. Bom, o meu interesse pela moda, ele surgiu durante as aulas que eu fazia de desenho. Quando eu estudava em Cubatão, ainda no ensino médio, eu participava de umas aulas que acontecia ali na Estação das Artes. Tá, Sessão das Artes. E eu fiquei lá durante 3 anos, mais ou menos. Era um curso livre. E aí, a partir disso, a minha professora ela foi entendendo que eu tinha uma linguagem diferente no desenho. E aí ela foi me direcionando. Aí eu fui fazer mangá, fui fazer aula de mangá. E aí, nesse mesmo período, eu mudei de cidade, fui morar em São Vicente. Meus pais compraram uma casa nova em São Vicente. E aí eu fiquei um tempo na casa de uma tia minha, que a casa dos meus pais estava reformando. E aí essa tia tinha o hábito de fazer roupas com uma costureira. E aí eu comecei a acompanhar esse processo dela de comprar o tecido, ir na costureira. E aí eu fui entendendo que eu gostava muito, né, desse processo. E sempre quando ela ia, eu pedia para ir junto. Então, o comecinho foi nesse universo, assim. Na aula de desenho, minha professora entendeu que eu detalhava muito a roupa, que eu desenhava roupa diferente. Mas você viu que legal, a aula de desenho no espaço público, não é exatamente isso, Exatamente. de uma escola. Então, eu acho que essa visão de incentivar, eu acho isso sensacional e acaba dando um resultado muito bom. A gente vai ver aqui umas parcerias que ele faz, tal, e essa brincadeira hoje é levada muito a sério com o Estúdio Traça, não é Sim, isso? O que é o Estúdio Traça? O Estúdio Traça... Legal o nome, né? O Estúdio Traça. Acho assim, lembra um sebo, né? Não lembra? Um pode ser, sebo, né? pode Uma ser. coisa assim que tem a coisa antiga. Traça, né? Sim, sim. Roupa. De onde veio o nome? O nome veio porque, assim,
no início de tudo, né, quando eu decidi Claro. fazer a faculdade de moda, e aí eu fui procurar aqui na região de Santos, Achou na Unisanta? achei na Unisanta, e aí, ao mesmo tempo, eu fui também para um trabalho que eu conseguia ter um tempo, livre para me dedicar à faculdade. Eu fui trabalhar no telemarketing, No Tivit. na Tivit. Isso aí. E aí, como eu morava muito longe, estava Aham. morando em São Vicente, eu tinha esse período da tarde vago, e aí eu comecei esse trajeto que eu fazia na Conselheiro Nébias, a entrar nos bazares, nos No brechós. brechós, isso aí. Eu não E tô aí querendo isso lembrar. foi, eu fui criando um acervo de peças que eu ia olhando e eu ficava muito curioso. Até hoje, para mim, o brechó, o bazar, ele é um lugar de estudo muito grande, então eu sempre vou, porque eu faço muita pesquisa lá, né? Então, tem coisas que alguém já pensou antes da gente Exatamente. e já resolveu, sabe? Isso. Então, eu acho que o brechó, ele tem um lugar que ele traz uma história, né? Ele conta uma história para você, e então eu criei esse hábito. E vai juntando várias historinhas prontas até formar uma história tua, né? Muito Exatamente. legal isso aí. E aí, a partir disso, né, dentro da universidade, eu fui construindo uma linguagem, fazendo trabalhos acadêmicos e tudo mais. E aí, o nome, né, o Estúdio Traça, ele surge porque, na verdade, quando eu me mudei para São Paulo, eu decidi que eu ia abrir um canal no YouTube. E aí eu ia falar de upcycling, de reciclagem de roupa e tudo mais. Por fim, eu não dei sequência no canal do YouTube. Até gostaria de voltar hoje em dia. Claro, muito legal o tema. E aí eu pensei no nome da marca, porque eu queria que fosse uma marca que não fosse só uma marca de roupa, que ela também ela abrangesse outras possibilidades. Claro, Então, claro. hoje em dia eu dou workshop para empresas, eu também faço parcerias com outras marcas. Vamos falar um pouquinho de parceria. Eu vi umas imagens, quer ver? Diretor, tá aí no ponto aí, só para a gente ir falando, mostrando aqui parcerias com marcas. Olha lá. Essa foi qual? Kit Kat, é isso? Isso, essa foi uma parceria que eu fiz com a Kit Kat, que foi muito legal. Legal, né, cara? Que foi para presentear os influencers convidados que iam para o stand deles no The Town. The Town 2023. Isso. E aí foi muito legal, porque na verdade foi uma das minhas primeiras parcerias com uma marca grande, assim. É uma pochete, né? Isso, e aí a gente desenvolveu essa pochete com resíduo de denim, né? E foi um trabalho muito, assim, sempre é muito rápido, né? Sim, A sim. gente sempre tem muito pouco tempo para Muito produzir tempo. essas coisas. Mas foi um trabalho muito satisfatório, porque você vê as pessoas usando, né? Você vê as pessoas compartilhando. Então, foi muito interessante esse projeto com a Kit Kat, e principalmente para a marca, né? Tá atrelada a uma marca grande, Pela né? mundial, né? Exatamente. Tem Kit Kat no mundo inteiro. Vocês ouviram que ele falou denim? E a gente fala jeans, né? Jeans, na verdade, é a peça pronta, né? Que Exato. Você falou. E o tecido chama? Denim. Denim. Diretor, tem mais alguma coisa de marcas ou não? Ah, tem revista Vogue. Essa já é revista, né? Marcas de jeans brasileiras. Tá vendo lá? Marcas de denim, né? Brasileiras. Full Look Estúdio Traça. Mais uma revista do Oficial Brasil. Urxênia França. Volta para mim uma que você está apertando rápido, diretor. Aí. Usando o casaco e a cartucheira Estúdio Traça. É legal, né? Você ver uma coisa que você criou dando um resultado desse, né, Guilherme? Assim, no caso da revista, Sim. tem uma validação, né? Isso. Quando a gente estuda moda e a gente
A revista, ela sempre é também um lugar de pesquisa De pra gente, pesquisa, é claro. onde a gente vê muitas referências. Então, ver o meu trabalho dentro de uma revista que eu nunca imaginei estar lá, É muito legal. para mim foi uma realização, e é sempre uma realização muito Põe o grande. próximo assim. aí, diretor. Deixa eu ver ali. A capa, ó, capa, revista Glamour. Essa daí eu quase não fiz. Por quê? Porque foi assim, a ideia deles, tá vendo que eles falaram ali mulagem. Aham. Então, nenhuma dessas roupas da capa, ela estava pronta quando a gente chegou no set. Não estava pronta? Não. E a ideia deles era justamente essa. Então, Mulagem para mulagem. três Então, eu capas. tinha que fazer na hora. Meu Deus, velho. Então, eu quase desisti, porque eu falei assim, gente, como que a gente vai fazer 3 roupas na hora? E aí, chamei uma equipe para me ajudar, e aí a gente foi e conseguiu entregar as 3 capas, porque eram 3 corpos muito diferentes também, sim, né? Sim, dá pra gente E ver foi ali. uma capa muito especial, porque Jennifer Dias, Rayane Leão, é isso mesmo? E Luana Xavier, não é isso? Isso, Luana Xavier. Sensacional, né? E aí foi a edição de novembro, né? A edição comemorativa do mês da Consciência Negra. Foi bem legal. Essa pegada é muito legal. Aí, ó, Casa de Criadores, que a gente vai estar falando no próximo bloco, é um espaço sensacional. Desfile online realizado na 47ª edição da Casa de Criadores em novembro de 2020. A gente estava no Covid, né? Pré-Covid. É isso aí, Fernanda Paes Leme. Casa de Criadores. Não, a gente estava no Covid. A gente estava no Covid, porque começou em março. Verdade. Novembro a gente estava lá. É muito legal esse papo com ele, a gente ouvir falar de moda, afinal de contas, moda é criação e moda reciclada é criada 2 vezes, viu? É muito legal isso. Espera aí que eu já volto já já. Olá, estamos de volta, um papo agradabilíssimo com esse cara que é um amor, assim, você bater papo com ele, tem uma risada boa, o cara fala fácil, entendeu? Então, a entrevista vai que vai. Gui, já virou Gui, já. Gui, essa história de upcycling que a gente estava falando, é o quê? Upcycling? Reciclar é o quê? Upcycling para cima, é o quê? O upcycling, ele na verdade, quando a gente renova o ciclo de uma roupa. Tava morta, vamos... Então, por exemplo, no brechó, a gente tem aquela roupa que tá lá, que talvez a imagem dela não esteja tão atual, que talvez o estilo dela não esteja na moda nesse momento, ou que é uma peça que ficou muito marcada numa época. Entendi. Calça boca de sino. Calça boca de sino, uma calça de cintura baixa, apesar que agora meio que voltou um pouco, mas tem algumas especificações ali nas roupas que vão deixando elas datadas, antigas, né? Mas elas ainda estão inteiras, né? Elas ainda podem ser utilizadas, né? Elas não estão rasgadas. Às vezes o material muito bom, muito né? Bom, muito bom, exatamente. Né? Então o upcycling, ele dá um up, né, nessa roupa. Então, seja transformando de repente uma calça numa saia, ou você pegar uma calça e fazer um shorts, ou tem várias maneiras, né? Tem gente que, por exemplo, tem upcycling de kitesurf. Sim. Que aí pegam aquelas capas que eles usam e transformam em casacos, que são a prova de chuva, né? De água. Sensacional. Então, o upcycling, ele é essa técnica. É muito legal a gente poder reviver isso aí e... De novo, moda, você faz a sua. Quando a gente fala desse espaço, justamente como chama? Casa de Criadores. Casa de Criadores é exatamente isso, onde junta pessoas, não para ditar moda, e sim cada um expor a sua ideia de uma forma mais livre. Quando a gente fala de moda, a gente vai cair num papo polêmico que está em pauta hoje, né? Travestino, congresso e sexo, isso tudo. Mas se a gente for misturar num caldeirão um pouco da cultura de cada um, a cultura negra,
que a gente quer assim, uma cultura riquíssima, ainda mais na tua área moda na África, as mulheres são sempre coloridas, muito adornadas, isso tudo. Mistura tudo, vira um caldo tão grosso e tão bom, e justamente é a proposta dessa casa, onde ela junta pessoas, não é uma fashion week, mas é uma coisa que acaba juntando tendências e faz, cada um usa o que quer, cada um usa aquilo que se sente bem. É exatamente um local onde esse povo consegue pôr essas ideias para fora, não é? Sim, exatamente isso? A Casa de Criadores, ela é um lugar muito diverso, onde você vai encontrar as pessoas num lugar mais criativo e talvez mais primário também. Sim, então, a gente vai se lapidando ali dentro, entendeu? É difícil, né? Porque envolve grana, velho. Tudo que envolve grana, o cara tem que ter uma criatividade. Exato. Fora da bolha, né? Fora da bolha mesmo. Né? Então é um grande processo, assim, né? De você conseguir, primeiro, manter essa experiência, né? De você ter um repertório maior, de você ter um tempo maior para produzir sua coleção. E o show inteiro, né, o desfile, o evento, envolve também a gente procurar muitos parceiros. Então, boa parte do momento assim, da minha marca, né, pré-desfile, eu estou procurando parcerias, eu estou procurando patrocinadores, para a gente agregar ali, né, durante o evento. Então a gente tem várias dinâmicas que a gente monta para trazer esses patrocinadores. Esse ano vai ter em julho, não é isso? Vai ter em julho. Vai ter em julho e vai voltar aqui justamente para estar falando. A sua inspiração é qual esse ano? Esse ano eu vou fazer uma homenagem para minha cidade de natal, Cubatão. Legal, viu? Cubatão, ano passado, recebeu o selo da ONU, né? De cidade green. Isso aí. E... enfim, eu acho que tem uma história muito forte, né? E educação também teve um selo, tu viu, de uma escola lá em Cubatão? Sim, que fica no bairro que a minha irmã mora. Pensa nisso, misturar educação com o selo green. A gente tem que falar, e é um orgulho da gente falar da onde a gente veio. Sensacional a tua ideia. Mas você volta, a gente vai estar falando disso, você vai voltar aqui, ele volta, vai ser em julho e tal. Sabe o que eu queria que o diretor mostrasse aí? Algumas fotos de alguns famosos aí que a gente andou pincelando. Esse é quem? Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. Nessa temática do carnaval dele, ele trouxe a capa do álbum da Sandy Júnior. Por isso que ele tá com essa franjinha. Com essa franjinha meio chitãozinho, meio Júnior. Próximo, opa, Anitta. Anitta já vesti algumas vezes, inclusive para alguns clipes dela. Muito legal. E aí a gente fez essa capa da Billboard com ela no ano passado. Legal. Tem um pôster enorme que eu quero moldurar, inclusive. Você tem que fazer isso. Próximo. Quem é essa? Marina Sena. A Marina Sena, eu acho que é a minha cliente que as pessoas mais lembram. Porque eu acho que ela tem muito a energia da marca, assim, essa sensualidade e tudo mais. Totalmente, né? Então, ela é uma das artistas que as pessoas mais lembram, assim, que eu vesti. Já fiz alguns clipes dela também. Qual mais? Vamos lá, diretor. Giovanna Lancelotti também está sempre comigo. Eu conheci a Giovanna porque o stylist que faz o meu desfile, né, que a gente... Durante o desfile tem um stylist que ele ajuda a montar a imagem, né? Então ele vai escolher ali o sapato, essas coisas. E aí a Giovanna utiliza o mesmo stylist que eu da minha marca. E aí a gente acabou se conhecendo. Ela parece ser gente finíssima. Ela é maravilhosa. A referência é muito legal. O cara nasceu em Cubatão, lembra a escolinha de desenho, aí foi ficar com a tia que fazia a roupa. Olha a história e olha que negócio tão legal. Guilherme, parabéns, a história é muito legal e a gente quer que você tenha sucesso sempre. Diretor, tem mais umas imagens aí de desfile? Eu queria chegar numa pauta aqui. Esse é o quê? É um desfile que Esse foi o nosso último desfile. Ele foi em parceria com a Leves Brasil. Que legal, hein, então cara? Pode ver que a gente tem peças desconstruídas, né, da Leves.
E junto dessa parceria, eu fiz uma mentoria com 10 alunos da Faculdade das Américas, onde eles criaram para o desfile também. Que legal. Olha aí, ó. Essa aqui é a Bruna Mascarenhas, Linda. atriz que fez Linda, aquela né? série da Netflix. Linda, linda, linda. Eu não vou lembrar o nome agora. Também não. Só sei que ela é linda. Vai, diretor. Diretorzinho. Não, eu quero falar disso aqui. Por isso que eu tô falando. O que rolou nessa tal de pilotagem? Que esses casos aí de plágio? Como é que a gente faz, hein, cara? Esse momento Como é que você aqui falou? foi... É babado, né? É babado. Esse é babado. Esse é babado. Então vai. Esse momento aqui é quando eu tava criando essa calça, na verdade. Eu precisei juntar tudo isso, todas essas Claro, informações ações para mostrar. mover a ação, né? Exatamente. Então, esse daí foi o primeiro processo de produzir essa calça. Aí, se ele quiser passar, mas o que Aí, ó, inspirada pelo circo, foi assim que... a primeira vez que eu desenhei essa calça, ela foi inspirada pelo circo. Tá. Então, eu fiz uma coleção. Coleção Circos 2018, não é isso, Gui? Isso, 2018. Olha lá. Mais uma, diretor. Olha lá. E aí aqui, quando eu lancei ela, que foi esse desfile no meio da pandemia, com a Fernanda Paes Leme. Casa de Criadores, olha lá, Fernanda Paes Leme. Isso. Foi muito engraçado, assim, porque o primeiro desfile foi antes da pandemia. Tá. E aí eu tava começando o negócio, né? Sim. Porque foi quando realmente, 2019, foi quando virou assim, eu saí do CLT e falei, agora eu vou ficar só com vou isso assumir aqui. isso aqui. Aí veio a pandemia. Legal, hein? Legal, hein, Gui? Vai, mais uma. E aí, aqui, ela já estava estabelecida, né? A gente lançou aquela calça no meio da pandemia. E aí ela virou um produto muito fixo da minha marca. Eu lancei outras cores, lancei outros tecidos. E era o bate-caixa da minha marca. Assim, Sim, a calça que olha o item isso, que mais vende. velho. E aí aqui, depois de 5 anos, agora, a gente descobriu essa rede internacional de cópias, né? E não eram só cópias. Como você pode observar, eles usaram a imagem do meu site. Que coisa absurda, cara. Então eles pegaram as fotos do meu site e tem algumas imagens ali que são geradas por IA. Eles pegaram a foto e geraram uma imagem com uma boneca com IA. Então, isso que acaba e aí desanimando isso foi, um pouco, né? foi bem impactante assim quando eu descobri, porque eram vários sites assim. E aí, qual foi a tua conduta? Primeiro eu fiquei muito triste. É lógico. Eu fiquei muito triste porque você entra em algumas plataformas e eles mostram lá, assim, 380 peças vendidas, não sei quantas peças vendidas. Só que aí eu fui muito a fundo, daí eu conversei primeiro com vários advogados, e aí depois eu decidi expor na internet. Claro. E aí quando eu expus na internet, porque o internacional teve uma marca nacional, no caso eu estou movendo uma ação, mas os internacionais eu não tinha como movimentar. Então a maneira que eu encontrei de ir contra isso foi realmente falar na internet. Sim. Então, através das redes sociais, eu fui me posicionar. E isso gerou um grande movimento de pessoas também, depois que viralizou a notícia. Claro. Né, em alguns sites e tudo mais, das pessoas virem comprar original. E aí isso foi muito legal. Assim, porque eu tava meio triste com a situação toda e de repente eu tive um boom muito grande. Fez a limonada com limão. De pessoas que elas, não, eu quero comprar original, tal. Então isso foi muito bom. Muito legal. Ter esse acolhimento, assim, né, das pessoas na internet, de comprarem o seu produto e perceberem que valorizar mesmo, lógico, né? É uma alternativa boa, onde você vai atrás do original. Quer saber mais? Anota aí e acessa. Estúdio com Estúdio Traça, tudo junto. Lembrando que não tem o cedilha, né? Estudiotraca.com. Acessa o site, que eu acho legal, e também você pode chamar ele através do Instagram, @estudiotraça. Lembrando que não tem o cedilha, estúdio com Estúdio
Traca pelo Instagram. Gui, a história é muito legal, vá atrás dos seus direitos, você tem assim um dom muito... É dom, cara, você tem um dom e você foi atrás com certeza. Você volta Volto, com para certeza. falar da 11º, não é isso? O seu Isso. 11º desfile. Exato. Volta assim que a gente vai falar, a gente vai ver essa homenagem tão legal que você vai falar, vai fazer para Cubatão. Sim. Parabéns, viu, Gui? Obrigado. Muito legal essa história, a gente tem Prazer que estar valorizar você. Volte sempre quando você quiser. Sucesso para você sempre. Legal, né, a história do Gui? Cara daqui de Cubatão, vai para lá, vai para São Paulo. Agradecer a sua audiência, um grande beijo, até a próxima, valeu, tchau, tchau.